Falamos bastante do presidente Jair Bolsonaro, vamos agora falar sobre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Começou seu dia no Rio de Janeiro. Ele esteve no conjunto de favelas do Alemão e prometeu avanços na economia para a população mais pobre. Logo em seguida, ele foi para Salvador, numa tentativa de ampliar ainda mais a vantagem que tem no Nordeste. A gente vai a Salvador ao vivo conversar com a repórter Bruna Macedo. Bruna, como é que foi o dia, a visita de Lula por aí? Boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que acompanham a gente aqui na CNN. Ainda está sendo o dia do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês acompanham aí nas imagens ao vivo. Agora, o ex-presidente está sobre um carro pequeno fazendo uma passeata, uma caminhada aqui em Salvador. Ele está ao lado, nesse momento, de Jerônimo Rodrigues, que é o candidato ao governo da Bahia pelo PT. Lula chegou em Salvador por volta das 16 horas, parou primeiro em um teatro e falou brevemente com apoiadores. Ele não respondeu às questões da imprensa, às questões dos jornalistas, mas fez um breve discurso. Defendeu e prometeu novamente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Respondeu às críticas do atual presidente Jair Bolsonaro. Disse que, se eleito, será um presidente do povo, dos pobres. E disse também que o atual presidente nunca se reuniu com nenhum representante de comunidade, de ONG e de movimentos sociais. Depois dessa fala, Lula já se dirigiu à Praia da Barra, que é onde nós estamos agora, justamente para realizar esse movimento que vocês observam ao vivo. O ato chega agora ao Farol da Barra, muita gente ainda por aqui, os trio elétricos todos sendo seguidos por apoiadores do ex-presidente. Já aqui na Barra, assim que ele chegou, Lula pediu votos não só para ele, mas também para o candidato ao governo da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, que disputa o segundo turno das eleições para governador com ACM Neto, do União Brasil. Hoje cedo, Lula também esteve no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele foi recebido na sede da Voz das Comunidades, uma ONG que fica na parte interna da comunidade, e se encontrou também com lideranças de outras 11 comunidades da cidade. Lula foi ao Alemão acompanhado de políticos, incluindo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e durante a caminhada fez um discurso em um carro de som. O ex-presidente focou muito na questão da segurança pública e disse que, se eleito, quem vai resolver os problemas das comunidades é o Estado, promovendo educação, saúde, lazer e cultura, e não a polícia. Vamos acompanhar um trecho da fala do ex-presidente e candidato à eleição à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse país está voltando a dizer que não vai ter a polícia que resolve os problemas da comunidade. Quem resolve o problema da comunidade é o Estado. Fazer aquilo que tem que fazer, fazer de educação, saúde, lazer, cultura. É muito interessante acompanhar e eu começo a discutir agora o dia de Lula com você, Felipe, já que ele passou pelo Rio de Janeiro. Vamos destacar também essa passagem que está acontecendo neste momento por Salvador. No Rio de Janeiro, foi muito simbólico ele estar no conjunto de favelas do Alemão, onde houve uma recuperação do Estado. Havia uma grande esperança de que a pacificação chegasse no Alemão em 2010, quando houve a invasão do conjunto de favelas por tropas do Exército, tropas da polícia, uma operação muito bem montada. Inclusive, foi construído ali um teleférico que ligava os pontos mais distantes do Alemão. Eu tenho as informações aqui, 3,5 quilômetros de cabos, ligando 6 favelas ali. Uma tremenda mão de roda para o trabalhador que tem que andar muito por dentro da favela para chegar até um ponto de ônibus para aí começar o seu dia de rota, de ida para o trabalho. Esse teleférico durou durante 5 anos, de 2011 até 2016, depois foi abandonado a um custo de 253 milhões de reais. Obra do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, claro, depois entregue para o governo do Estado e aí não conseguiu-se dar prosseguimento a isso. Estou puxando isso com você, Felipe, para dizer como, claro, que obra é importante e nem responsabilizando o então governo Lula por isso, mas é fundamental ter organização, ter parceria que funcione e não só lançar palavras ao vento e 253 milhões de reais no lixo. Pois é, Márcio, eu fico muito feliz que você tenha detalhado tudo isso, porque alguns anos atrás eu publiquei um vídeo no YouTube chamado O Bonde da Farsa, fazendo esse trocadilho por causa do teleférico, né? A gente fala muito aqui em bondinho.
Então, eu peguei trechos ali do lançamento do teleférico no Complexo do Alemão, em que estavam presentes Lula, Dilma Rousseff, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e Eduardo Paes, todos fazendo discursos muito bonitos, como são feitos geralmente em época de campanha. E depois, passou-se um tempo, estava tendo tiroteio no Complexo do Alemão, e tiros ali passando muito perto desse teleférico, que acabou sendo desativado, passando por uma série de problemas. Então, é claro, não adianta só às vésperas da eleição fazer esse tour, passar por diversos municípios, frequentar ali comunidades, favelas, né? Cada um chama de uma determinada maneira, alguns consideram chamar de comunidade um eufemismo, que se deveria dizer favela, para lembrar da situação precária em que os moradores vivem e justamente buscar melhorias. E, lamentavelmente, depois essas questões não se sustentam, ou são algumas obras assim para dar uma impressão geral positiva, mas que depois não ficam de pé. E isso aconteceu no Complexo do Alemão. É claro que há outros problemas, problema da segurança pública, que também é uma questão muito sensível aqui no Rio de Janeiro, e o Cláudio Castro, mesmo com todas as controvérsias das operações policiais, acabou pegando essa bandeira, assim como o próprio Jair Bolsonaro, e a esquerda ficou um pouco escanteada nesse debate. Então, assim, o Lula precisa recuperar esse espaço politicamente e recuperar esse tipo de bandeira também. Ele está atuando aqui no Rio de Janeiro, como a gente falou muitas vezes, com o auxílio do Vaguinho, que é do presidente estadual da União Brasil, prefeito de Belford Roxo. Há uma entrada ali também em Duque de Caxias, que é um município até maior. Uma disputa também aqui pela capital. São Gonçalo também está no alvo aí das campanhas do Lula e do Jair Bolsonaro. E depois está na Bahia, onde ele tem uma vantagem esmagadora. Aí é muito mais fácil para ele. A gente vê o que o ACM Neto está passando de dificuldade no segundo turno da eleição estadual, porque está enfrentando um candidato do PT. Ele deu algumas derrapadas com aquela história da autodeclaração racial, de se declarar pardo, foi alvo de muitas críticas, acabou caindo nas pesquisas, ficou atrás, não consegue criticar o Lula, porque a maioria do eleitorado é lulista e nem é propriamente o candidato do PT. Também não pode embarcar na campanha do Jair Bolsonaro, porque tem alta rejeição na Bahia. Então, o Lula é muito forte na Bahia e está tentando aumentar em alguns pontos essa vantagem, que é o que Jair Bolsonaro, por exemplo, tenta fazer no Sul, onde ele é mais forte do que o Lula. Nesse momento de disputa acirrada, qualquer pontinho a mais, mesmo nos estados onde cada candidato tem a vantagem, é muito bem-vindo. A gente conseguiu imagens, Felipe, uma fotinho do teleférico. Para quem não conhece o teleférico do Conjunto de Favelas do Alemão, aí está. Ele funcionou de 2011 até 2016, depois parou. Houve uma troca lá das operadoras do teleférico. Começou com a Supervia, a mesma empresa que opera os trens do subúrbio do Rio, mas depois ela abandonou esse projeto. E aí tentou-se uma outra empresa e também não deu certo. E aí um projeto de 253 milhões de reais, numa área que, como o Felipe bem lembrou, altamente marcada pela violência. Infelizmente, altamente marcada pela violência, perdeu esse objeto que poderia ser, era um dos pontos de esperança para os moradores ali do Alemão. Especificamente na cidade do Rio de Janeiro, tem uma diferença de 130 mil votos. Jair Bolsonaro ficou em primeiro lugar com 47%. Bom, acho que o Yuri, você consegue mostrar para a gente, Yuri? No Rio de Janeiro, como é que foi? Na cidade do Rio, especificamente? Vamos lá. Como é que ficou essa votação? Na mosca, o Rio aqui tá fácil. Tá craque agora o Yuri. Não, calma. É que esse já estava mais ou menos engatado, né? Esses 47% dos votos contra 43,47%. Bastante forte. Lembrando que em 2018, Bolsonaro teve bem mais votos no Rio de Janeiro. E aí eu te pergunto, nesse tipo de visita, numa área densamente povoada, cheio de problemas como o Rio de Janeiro tem e o Conjunto de Favelas do Alemão particularmente, é possível pensar numa, nem digo uma virada, mas um crescimento de votos de Lula com esse tipo de visita e com esse tipo de fala, principalmente? Tem algum simbolismo, sim, Márcio. Até um pouco por essa reconexão da campanha do PT, que foi muito criticada lá em 2018, na dificuldade de voltar a conversar com as comunidades mais carentes, com as comunidades periféricas e que dependem de uma atuação efetiva e bem feita do Estado para garantir o mínimo que essas pessoas têm. E tem um outro aspecto, eu estava vendo você e o Felipe falando sobre o Complexo do Alemão, sobre essa história do teleférico, e estava me lembrando porque eu usei essa passagem na minha pesquisa de mestrado que tinha a ver com programas de transferência de renda. Quando teve uma agenda, quando o Lula era presidente, já no segundo mandato, não sei se a Raquel vai se lembrar disso, que ele vira e fala que
A então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, era uma espécie de mãe do PAC. Quem vai esquecer? E foi a senha para dizer que ela era a escolhida para ser a candidata à sucessão do Lula. Então, e foi lá no Complexo do Alemão. Então, tem um simbolismo também importante de coisas que foram feitas nos 2 mandatos de Lula por meio do PAC, desses investimentos todos que se falava que poderiam ter sido feitos. Alguns deram certo, outros deram errado, como vocês estavam falando, dessa questão do teleférico ali do Alemão. Né? A intenção do presidente é voltar com o PAC. E era um programa de parceria com estados, com governos estaduais. De novo, lembrando a experiência do Rio de Janeiro, não sei se deu muito certo ali, especificamente ali no Alemão, essa questão do teleférico, mas parcerias são fundamentais. Resta ver se realmente funcionarão num eventual novo governo Lula. Márcio, eu tenho dúvidas se o PT quer o PAC naqueles moldes que vinha lá atrás. Como tudo eles não detalham muito bem, a gente não tem muita clareza. O PAC, como ele foi feito lá atrás, ele tinha a questão da parceria público-privada, mas acabou sendo uma parceria com empresas que não sustentaram os seus modelos de negócios por diferentes problemas. Por casos de corrupção, por uma série de negócios mal feitos, enfim. Depois, quando você entra no governo Bolsonaro, isso é uma bandeira muito forte da própria candidatura do Tarcísio, você tem revisões ali no modelo de parcerias público-privadas em que elas acabam funcionando mais. Mas eu acho que o objetivo do Lula ali, em citar esse símbolo do PAC, é tentar falar com o eleitor carioca de baixa renda, porque o Bolsonaro ele entra muito, ele fala muito com esse eleitor, aí puxando com a conversa que a gente abriu o programa, via religião. Ele tem dificuldade de ter um discurso para esse eleitor via economia. E aí o Lula tenta, no Rio, que é um estado onde ele perdeu muito espaço, ele está com mais dificuldade e ele precisa ganhar uns pontinhos ali para avançar, resgatar essa imagem que ele tinha, né? E tentar relembrar esse governo dele. É isso que ele vem tentando. Agora, especificamente sobre o desenho do PAC, eu tenho muitas dúvidas ainda sobre o que eles querem fazer. Até porque a margem, a capacidade de investimento direto do governo federal caiu muito de lá para cá. Está baixíssima, o orçamento secreto comeu a maior parte do dinheiro. Assim, você não tem ali muito espaço. E se você lembrar, o PT bateu muito nisso, mas foi um dos partidos que mais fez concessão, porque a hora que chega no vamos ver fica difícil, né? O Lula vai amanhã para Belo Horizonte, para Minas, não é isso? Na verdade, tem uma apuração que a Daniela Lima trouxe das intenções aí da campanha do PT de aumentar a votação que o Lula teve em Belo Horizonte. Por quê? Porque houve uma disputa bastante acirrada, Márcio. Agora eu já sei onde é Belo Horizonte. Vamos lá, está aqui. Você vê que é uma diferença muito pequena de praticamente 60 mil votos entre Jair Bolsonaro, que ganhou com quase 700 mil votos, e Lula com 338 mil votos. E a grande questão essa diferença é menor do que a votação de Simone Tebet. Ela teve mais de 80 mil votos. A questão é que houve uma certa frustração, digamos assim, pelo fato de que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, era o candidato ao governo estadual, saiu da capital mineira com uma boa avaliação da sua gestão, por isso tentou alçar esse voo maior para o governo estadual e acabou não dando certo. Mas que houve uma aproximação, sem dúvida houve. De novo, reproduzindo um padrão que a gente tem falado aqui, que aconteceu nas grandes cidades, aquele estudo do Fernando Meirelles para falar de um pesquisador lá de Minas. Nas grandes cidades, Bolsonaro perdeu votos em relação a 2018. Em Minas Gerais aconteceu a mesma coisa. Mesmo ganhando de Lula, teve uma votação menor do que ele teve em 2018, quando ele teve mais, se não me engano, mais de 57%. Podemos, só clicar, vamos ver o que... Ops. É só apertar direito. 55,17%. 787 mil votos. Ou seja, teve uma perda aí da ordem aí de 80 e poucos mil votos. Mas é impressionante a frustração do PT com a campanha do Calil, né? Exato, porque havia expectativa de que pelo menos houvesse, se não uma vitória, mas uma distância mais próxima. Mas pensando, né, o quanto era maior a distância de Bolsonaro na capital mineira, tem algum avanço. Mas você falou de Simone Tebet, e você traz essa apuração de que ela vai começar a gravar programas para o PT.
Amanhã ela vai grava os primeiros vídeos, ela sozinha ali, com a equipe de campanha do PT. Né? Claro que vai ter um suporte ali da equipe que fez a campanha de Simone Tebet, né? Tanto o publicitário Sidônio Palmeira, que é o publicitário responsável pela campanha do PT, que vai comandar essa gravação, vai participar, mas também participa Felipe Soltello, que é o publicitário que fez a campanha de Simone Tebet. Mas aí, o que acontece? O PT tem usado aquelas entrevistas que Simone Tebet deu na semana passada ao declarar apoio As a duas, Lula. né? Aquela fala Tanto sozinha aquela faz e depois sozinha, aquela está com o e Lula. aquela está ao lado de Usaram Lula. amplamente a semana inteira. Exato. Tem aquela limitação dos 25% de tempo, né? Dos de quem não é candidato. Exato, de quem é apoiador. Né? Você tem um limite de expor o apoiador até no máximo 25%. Foi você, né, Raquel, que fez aquela história em relação a Michele Bolsonaro. Puniu a campanha do Bolsonaro com a Michele. E, de fato, o PT usou as nesse limite. As duas que suavizam as imagens, né, de Lula e Bolsonaro. E nessa campanha recente, já dessa semana, de ontem, por exemplo, Lula usou 25% do tempo do seu bloco para mostrar Simone Tebet declarando apoio. Jogar para o Felipe, a gente falou isso várias vezes, desde que Simone Tebet declarou apoio a Lula. Mas, neste momento, nessa segunda semana de campanha, qual o tamanho de Simone Tebet e o quanto ela vai poder transferir de votos, conseguir transferir de votos dela e conquistados para Lula? Márcio, essa é a pergunta de $1 milhão. A gente sempre lembra que o eleitor, ele decide ali com a sua própria cabeça. É claro que ele é influenciado por pessoas que eventualmente ele admire, pessoas pelas quais ele tem simpatia, pessoas que têm algum histórico ou de posições que têm algum peso sobre esse poder de decisão do eleitor. Eu brinquei ontem, mas tem uma verdade aí embutida, que a Simone Tebet virou a marqueteira da campanha do Lula nesse segundo turno. Ela deu essas indicações para ele detalhar mais a agenda econômica, disse que por não ter detalhado é que ele não ganhou no primeiro turno, falou para o PT e o próprio Lula se vestirem de branco, e é bom registrar hoje que o Lula saiu de branco no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Então, hoje ele está passando o dia de branco, branco símbolo da paz, da união de todas as cores. Então, ele está tentando atrair gente que não é petista raiz, e essas foram sinalizações da Simone Tebet. Ela agora se propõe a participar da campanha, atuando ali sozinha, falando diretamente para o eleitor, sem a presença do Lula, sem as cores do PT, provavelmente, quer dizer, tentando legitimar de fora a narrativa lulista, a narrativa petista, para justamente atingir novos eleitores que o PT ainda não tem. Ela, claro, tem um carisma, ela tem uma liderança, ela tem uma capacidade de atrair votos, mas a gente sabe que o eleitorado que estava com a Simone Tebet é um eleitorado dividido. Aí, claro, cada instituto de pesquisa apontou ali o percentual de migração, muitos falaram que a tendência maior é de voto para o Lula. Agora, isso depende dessas semanas de campanha, depende daquilo que o Jair Bolsonaro está falando, daquilo que o Lula está fazendo, vice-versa. Muita gente, saiu reportagem também, decidiu o voto em cima da hora, parece 7% decidiram no próprio dia da eleição, no primeiro turno. Então, assim, qualquer mensagem, qualquer ingrediente a mais pode gerar esse momento de decisão entre um lado e outro, entre aqueles eleitores que já manifestaram no primeiro turno que não têm a simpatia completa por Lula ou por Jair Bolsonaro. Então, pode ser ali um critério de desempate muito pequeno. E a Simone Tebet está fazendo a parte dela nesse sentido. Por mais que ela não queira mergulhar de cabeça, ela está indicando caminhos, está participando, está se colocando sozinha, inclusive. E, claro, ela tem um ganho eleitoral por um lado, porque ela ganha a simpatia dos petistas, mas é claro que ela não vai concorrer com o Lula diretamente. Então, assim, para um futuro, para uma eleição presidencial, você precisa esperar que o Lula saia de campo, e ela perde do outro lado. Então, vamos ver eleitoralmente o que ela poderá ganhar no futuro, se vai ser alguma coisa regional, se vai ser um cargo nesse governo de ministra, se ela, enfim, vai se candidatar ao governo do Mato Grosso do Sul, mas ela ganha a rejeição de todo o eleitorado mais bolsonarista raiz, que, repito, não é todo o eleitorado que vai votar no Bolsonaro no segundo turno, é aquele mais raiz que já rejeita, porque tem muita gente que vota no Bolsonaro por antipatia ao Lula e vice-versa. Era isso que a gente estava discutindo ontem, inclusive.
Felipe, atento à paleta de cores de Lula, a gente destaca então a ida do ex-presidente a Salvador e aí está ele exatamente com camisa branca, evitando o vermelho como recomendou a senadora Simone Tebet. Eu jogo para você, Raquel, exatamente a presença de Lula ali na Bahia. A diferença já é enorme, 69% dos votos válidos foram para Lula lá na Bahia, mas é claro que ele também empurra ali Jerônimo do PT ao governo baiano, candidato do PT. Tá faltando tão pouquinho, né? Para ele vencer, um candidato que o PT não queria no começo, né? Se queria uma aliança com quem que era mesmo, Yuri, você lembra? Ai, nossa, agora você me pegou. Ele nunca disputou uma eleição, ex-secretário de educação. Mas que é um pouco o que tinha sido o Rui Costa também, quando foi escolhido ali para a sucessão. Mas o Rui Costa já era uma figura um pouco maior que o Jerônimo. E o Rui Costa foi lá, bancou o nome do Jerônimo contra a vontade do Lula, contra a vontade do PT. As pesquisas não apontavam que ele estava ali para ganhar e com a força do Lula, a imagem ali mostra isso, o cara embalou e deve levar essa vitória do ACM Neto. E aí, de novo, o Lula precisa fortalecer cada pontinho. Se você pegar ali o resultado do primeiro turno, está faltando 2% de votos. Para o Jerônimo. 2%, não, para o próprio Lula. Sim, no Lula na Nacional. 2% mais 1% na Nacional. Então, todo o esforço vale nessa campanha. A estratégia seria crescer ainda mais no Nordeste. É possível isso ainda, Yuri? Possível porque assim, só de olhar o mapa da Bahia, você fala, será que é possível? Porque é incrível. Né? São 417 municípios, só 2 deram vitória para Jair Bolsonaro, os outros 415 deram vitória para o Lula. E isso é uma situação que se repete, se a gente descer um pouquinho o nosso mapa aqui, em todos os estados. Você pensar que Piauí, 100% das cidades, Ceará, Rio Grande do Norte, tem umazinha só aqui, que é Parnamirim, se não me engano. Aqui no Maranhão, algumas poucas cidades também que Lula não ganhou. E a gente já mencionou, quando a gente estava falando de Alagoas, que foi a cidade que tem metade das cidades em que Bolsonaro ganhou do Nordeste, com 8 cidades. É muito pouco. Agora, a gente estava falando, Márcio, dessa corrida para o governador. Vamos ver como foi aqui a situação para governador, olhando para os municípios aqui da Bahia. Você vê que também tem um predomínio muito forte da vitória do PT, mas tem redutos em que tem vitória de ACM Neto, né? Que aí a gente pega Valência, que é uma cidade ali um pouquinho, quase próxima ali de Salvador. Vamos ver se eu acho Salvador aqui. Achamos Salvador. Essa, confesso que foi na sorte. Você está ficando cada vez melhor, né? mas essa foi na sorte ali, subindo um pouquinho, né? Valência é aquela cidade que... Você já foi para Morro de São Paulo, Raquel? Não, ainda não. Tem que ir. Morro de São Paulo vale super a pena. É um dos caminhos. Você vai ou por Valência para ir mais curtinho, ou sai de Salvador ali do lado do mercado, mas pega 2 horas de catamarã que balança. Mas vale a pena, que é uma viagem. Para gente que está aqui trabalhando no feriado, né, Felipe? É uma coisa boa de lembrar aqui. Felipe já teve em Morro de São Paulo. De Morro de São Paulo, eu já estive lá mais de uma vez, adoro. Tem essa viagem, de fato, você pega ali o catamarã em Salvador, aquela ilha gostosa, praia 1, praia 2, praia 3. Olha, tocava meu pandeiro ali no camarote, que a gente chamava de improviso, que era a varanda da pousada. Aquilo lá é muito bom. Agora, eu quero ver você achar Belfor Roxo nesse mapa aí, Yuri. Espera aí que a gente achou outro dia aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu terminar a análise da Bahia primeiro. Vamos lembrar ainda da Bahia. É melhor ficar na Bahia. Mas aqui é interessante isso, né? Se a gente pegar, só para continuar aqui em Salvador, a ACM Neto deixou a Prefeitura de Salvador em 2 mandatos, super bem avaliado, elegeu o sucessor dele em 2020, conseguiu manter essa força, mas como a gente já viu, passando aqui para a eleição para presidente, olha quem... Opa, deu uma travadinha, mas dá para ver ali os 66% do... Vamos ver se clicando de novo. Agora vai. 67% praticamente de votos para Lula. Ou seja, isso mostra muito que mesmo quando a ACM Neto tem força, Lula também tem. Lula tem força. E essa manchinha azul aí na esquerda, Yuri? Aqui é a eleição presidencial. Aqui essa cidade é Luiz Eduardo Magalhães. Estava desconfiado. Que você conhece, não é isso, Sim, Raquel? Bem.
que embora... Bem, dos meus tempos de repórter do agronegócio. Aí já não é mais Bahia, gente. Isso aí é Centro-Oeste. É um agronegócio super forte. É mais Tocantins do que Bahia. É, exato. Não, isso aí já é Centro-Oeste, é Mato Grosso. Tá colando aqui, né? É praticamente... faz a divisa da Bahia com Tocantins, mas é um isso, grande Brasil ali, onde o Bolsonaro nada de braçada. É isso. Bom, vamos... Missão dada é missão cumprida, Felipe? Olha o risco. Vamos lá pro Rio de Janeiro. Essa é um pouco arriscada, mas o Márcio Gomes me ajuda aqui. Vamos dar um zoomzão aqui no Rio de Janeiro. Opa! Aqui. Para achar Belfort Roxo? Para a gente achar Belfort Roxo. Ali entre Nova Iguaçu e São João de Meriti. Vou dar essa dica. Se eu vou acertar. Olha, ó, Duque de Caxias, que você tinha mencionado, é uma das que estão do lado pertinho. Aqui. É isso, peraí. Peraí, que eu bati no Rio. Acho São que é João de Meriti, Nova Iguaçu. É que é o pontinho que tá no meio aqui. Show. Pronto, tá aí. Tá entregue, Felipe. Pronto, nota 7 para você. Beleza. E é impressionante, né? Que essa, só para a gente usar a nossa canetinha aqui, o quanto toda essa região que a gente estava falando aí, do lado do Rio e da Baixada Fluminense, dá vitória. São cidades em que predomina o voto para Jair Bolsonaro. O único pontinho vermelho aqui, eu não vou perguntar para os cariocas, vou perguntar para a Raquel Landim, que é quase fluminense de Juiz de Fora. Bullying ao vivo. Você sabe qual cidade que é esse ponte vermelho? A gente já falou aqui. Não tenho ideia do que você está falando. Atravessando a ponte, Rio Niterói. É que você clicou em São Gonçalo. São Gonçalo também está no radar aí de Lula e Bolsonaro. É muito interessante. Essa aqui é Niterói. É muito interessante. Que era do Rodrigo Neves, sim, né? E que também tem essa proximidade com o PT e o Lula conseguiu aí 12 mil votos. É muito interessante ter um médico UOL, principalmente o Yuri Pita, que às vezes vacila nos locais, mas como é importante a gente ter essa visão. Coitado do Márcio, ele acertou tudo eu falei às hoje. Vezes, eu falei às vezes. Quase sempre acerta. De como essa divisão de votos aparece tão nitidamente, tão claramente no mapa, e isso se transforma em estratégia para esses candidatos. É isso. Obrigado por enquanto, amigos. Esmiuçando os caminhos da campanha, literalmente. E como é importante, faltando 19 dias para o segundo turno, 20 dias para o segundo turno.